Nós estudamos até agora as equações de Maxwell na forma local, né? A forma local das equações, elas são muito interessantes do ponto de vista de a gente visualizar a distribuição no espaço dos campos magnético e elétrico, né? Então elas facilitam a compreensão dos fenômenos e como que esses campos se distribuem, né? Como a gente viu, campos rotacionais que têm a tendência para rotação, né? Ou seja, que tem rotacional não nulo, e campos divergentes, né? Como o caso, por exemplo, da eletrostática. No entanto, para resolver problemas práticos, né? É mais interessante a gente trabalhar numa região delimitada do espaço, né? Ou seja, um domínio de estudo mais restrito, não o plano cartesiano inteiro, o espaço cartesiano inteiro, né? Então, para isso, nós usamos o teorema de Stokes e o teorema da divergência, para nós encontrarmos as formas integrais das equações de Maxwell, certo? Ou seja, são equações matemáticas, na verdade, né? Na forma integral, que vão facilitar a aplicação, né, numérica, né, ou matemática das equações de Maxwell, né? Então, vamos lá, o teorema de Stokes. O que é que diz o teorema de Stokes? Ele diz o seguinte, pessoal, que o fluxo do rotacional do vetor é igual à circulação ao longo do caminho fechado que envolve essa superfície, né? Então, seria o seguinte, ó, o fluxo, vamos lá, o fluxo do rotacional do vetor, então, o rotacional do vetor, a gente já aprendeu o fluxo que é escalar de um vetor, note que não é o fluxo do vetor A, é o fluxo do rotacional de A, né? Então, como a gente fez o fluxo do B, o fluxo magnético, o fluxo do J, a corrente, né? Note que o A é um vetor, o rotacional desse vetor também é um vetor, né? Então aqui eu tenho, está matematicamente correto. Note que é uma superfície aberta, né? Aqui, não é uma superfície fechada, ela não envolve o volume, é uma superfície aberta, né? Então, o fluxo do rotacional do vetor é igual à integral, né, de A escalar dl, né, ao longo do caminho L que envolve a superfície S, né? Então, aqui, note que aqui nós temos um fluxo, e aqui nós temos uma circulação. Uma circulação, né? Então, o produto escalar de A escalar dl, né? No caso da circulação, né, ao longo de um caminho L, eu teria aqui o meu vetor dl, que é um vetor que aponta na direção do meu caminho, né? E supondo que o meu vetor A, né, ele existe ao longo de todo esse caminho, eu tenho que fazer A escalar dl ao longo de todo o caminho e somar, né? Note que A escalar dl, né, se eu tenho aqui dl, e aqui eu tenho meu vetor A, né, e aqui eu teria o ângulo θ, né, o produto A escalar dl, né, vai ser A dl cosseno de θ, ou A cosseno de θ dl, né? Na verdade, o que eu estou fazendo, nesse caso, é justamente pegar essa componente aqui, né? Esse trecho do A, né? Que foi projetado sobre o dl, né? A cosseno de θ. Então, na verdade, eu estou multiplicando a parte do A que está na direção do caminho, porque o dl é um vetor que aponta, né? Ele representa uma pequena parcela desse caminho, claro, né?
a integral de todos os dLs em módulo daria o comprimento do meu caminho L, né? Então aqui seria um caminho L, né? Revisão aqui, né, pessoal, de cálculo vetorial, né? Se eu pegar o vetor A, né, fizer o produto escalar ADL, no fundo eu estou pegando a componente do A na direção do TL, né? E estou somando ao longo de todo o caminho. É claro que se o A não variar ao longo do caminho, né, na circulação, né, pessoal, eu vou ter simplesmente o produto de A pelo comprimento do caminho, né? Note que a circulação, nesse caso, a circulação seria a integral de A escalar dl, né, ao longo do caminho L. Certo? Vamos fazer um pouquinho melhor aqui, né? Ficou muito... né? A circulação, vou deixar assim como estava aqui, vou chamar de C. Então a circulação, né? Circulação, a integral de A escalar dl ao longo de um caminho L, né? No caso aqui, do teorema de Stokes, esse caminho L é justamente o caminho que envolve a superfície S, né? Uma outra coisa que é importante observar aqui, né? O fluxo, a gente já sabe que o fluxo é um escalar, né? É um escalar. Fazendo o produto vetorial de um vetor, produto escalar de vetor com outro vetor. O resultado é um escalar. Aqui também é um produto escalar. Só que aqui a integração é na superfície, como a gente já fez exercícios sobre fluxo, né, pessoal? Na videoaula sobre as grandezas do eletromagnetismo, na parte 3, né? A gente fez exercício sobre fluxo. E aqui eu também tenho um escalar. Em vez de fazer integração na superfície, eu faço integração na linha. Aqui o ds é perpendicular à superfície e aqui o dl é um elemento de comprimento linear, é na direção do meu caminho, né? Ou seja, tangente ao caminho, cada trecho do caminho, né? Isso aqui também é um escalar. Tá? Escalar. Certo? Bom, se a gente for fazer um desenho aqui, eu vou fazer no outro quadro para não ficar muito pesado. Né? Copiou, vamos tentar aqui de novo então. Aqui. Agora sim. Né? Então, o teorema de Stokes está aí, né? Eu vou deixar ele aqui mais no cantinho, para fazer um desenho aqui, para a gente entender um pouco melhor o que é o teorema de Stokes, certo? Imagine então que eu tenho uma superfície S, certo? Uma superfície S, né? E bom, eu vou fazer essa superfície um pouco melhor, pessoal. Não ficou muito boa, não. Vou tentar fazer assim, ó. Agora ficou melhor. Uma superfície S. Aqui a gente vai definir o nosso vetor ds, que a gente já fez, né, a definição lá no fluxo, nds, né, pessoal? Sempre o módulo dele é o ds de área e a direção é o vetor unitário normal, nds, né? A gente já viu lá na definição de fluxo, né? Bom, agora o caminho, né? O caminho que envolve seria essa linha aqui, né, pessoal? Certo? Essa linha aqui, então, aqui eu vou fazer um dl na direção do caminho, um vetorzinho que aponta. Eu posso escolher essa direção para um lado ou para o outro, mas eu tenho que ser coerente. Esse dl tem que ser sempre na mesma direção, né? A soma de todos os dlzinhos vão dar o comprimento do caminho, né? Eu vou chamar esse caminho de L,
S, significando o seguinte, o caminho que envolve a superfície S, ou o contorno da superfície S, né? Então, todo esse contorno aqui é o meu caminho. Então, note que esse caso aqui é um caminho fechado. Bom, eu esqueci aqui, vou ter que voltar. Faltou uma coisa fundamental aqui, na verdade, pessoal. No Teorema de Stokes. Essa integral aqui, ó, ela é uma circulação num caminho fechado. Certo? Opa. Não, porque o L que envolve o S, é claro que vai envolver toda a superfície, né? Portanto, vai ser uma integral fechada, certo? Esqueci de colocar a bolinha aqui. A circulação pode ser no caminho aberto, como eu fiz aqui o exemplo, né? Mas no caso do Teorema de Stokes, tem que circular o vetor ao longo de toda a superfície S. Né? Então aqui está faltando a bolinha aqui, ó. Esse caminho L de S, ele começa e se fecha sobre ele mesmo. Todo o caminho que envolve a superfície S. Né? Então, o que é que diz o Teorema de Stokes? Que ao fazer a circulação do vetor ao longo do caminho é igual a fazer o fluxo do rotacional do vetor. Tá? Vamos supor, para facilitar a gente, imaginar um vetor assim que pudesse se assemelhar ao campo magnético, por exemplo, que a gente já estudou. Mas não vou dizer que é campo magnético, vou chamar de A, certo? Imagine um vetor que ele tem uma tendência para circular. Imagine que aqui dentro tem um condutor com corrente perpendicular, um J, né, criando campo magnético rotacional. Né? A gente vai usar depois justamente nesse sentido. Então imagine que o meu vetor A existe nessa região, não só dentro da superfície, mas por fora dela também. Né? Mas vamos supor que ele realmente passe, né, o meu vetor A, ele tem uma tendência de rotação bem aqui no limite da superfície, certo? Como aquele campo elétrico, por exemplo, também que a gente viu no caso de um disco, né? Quando a gente, na videoaula que a gente explicou a lei de Faraday de Lenz, rotacional de E igual a menos dB dt, né? Note que esse vetor A, ele pode estar aqui fora também, ele poderia estar, por exemplo, aqui, né? Aqui, inclusive aqui dentro, ele tem uma forma que sugere que ele realmente tem um rotacional não nulo, certo? Mas eu vou apagar esses outros aqui para não ficar muito poluído o desenho. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu também não gostei da direção que eu coloquei esse campo magnético aqui. Esse campo magnético, esse vetor A, certo? E nem o meu vetor DL. Para ficar tudo bonitinho aqui, vou fazer o seguinte. Eu vou botar o meu DL na outra direção, uma vez que eu posso escolher, como eu falei para vocês, né? DL. Olha só, vocês vão entender por que eu fiz isso. Vou fazer o meu DL para cá, ó. Certo? Meu DL na outra direção. Acho que vai ficar melhor. Certo? Então o meu vetor A, eu tinha feito ele girando para o outro lado. Agora eu vou girar ele para cá, no sentido positivo. Claro, para ele dar um rotacional positivo aqui em relação à área, certo, pessoal? Para cima, porque do jeito que eu tinha feito antes, seria ficar para baixo. Só para ficar coerente, para a gente entender um pouco melhor o teorema de Stokes. Note que ele não precisa estar girando tangente à superfície, né? Tá? E note que ele também, como eu falei antes, ele não precisa existir só aqui no contorno. Na verdade, ele existe também dentro da minha superfície S e por fora dessa superfície S. Né? Eu coloquei aqui ele bem na superfície, porque ele também existe aqui na superfície, para a gente poder entender o teorema de Stokes. Né? Então, se o meu vetor A está aqui, note, o meu rotacional de A, né, note que ele está num plano aqui da superfície. Esse exemplo que eu estou dando, né, é bem provável que o rotacional de A esteja por aqui, ó, numa direção, o vetor rotacional de A, né? Por exemplo, o vetor está no plano XY, se a superfície tivesse, o rotacional de A, esse vetor perpendicular à superfície. A gente já sabe que o rotacional fica perpendicular ao plano onde o vetor
se encontra, né? Onde ele tem essa tendência de rotação, certo? Bom, note o que é que o teorema de Stokes fala. Se eu fizer o fluxo desse vetor aqui, ó, rotacional de A, ao longo da superfície S, note que esse fluxo vai existir, porque o rotacional de A aqui é um vetor perpendicular a S, certo? Se eu fizer o fluxo desse vetor, é a mesma coisa que eu calcular A escalar dl, ou seja, fazer a circulação de A ao longo de todo o caminho, né? Note que se o vetor ele tem uma tendência para rotação, a circulação aqui, o dl vai estar sempre na direção do A. Então, cada dlzinho vezes o vetor A, escalar o vetor A, vai dar um valor positivo. Eu vou somando, a circulação total dá um valor positivo, né? Então, note que existe uma tendência realmente do vetor de circular, né, essa superfície, né? E esse vetor, com essa tendência de circular ou de rotação, ele possui rotacional. Se eu faço o rotacional dele, está perpendicular à superfície, né? Então, o que o teorema de Stokes diz é que o fluxo do rotacional do vetor na superfície, né? Por isso o fluxo do rotacional, certo? Na superfície é igual à circulação do vetor ao longo do caminho que envolve a superfície. Certo, pessoal? Então, nós vamos depois fazer um exercício numérico para ficar mais claro, né? Mas a ideia é essa, né? E nós vamos usar o teorema de Stokes nas equações de Maxwell que tem rotacional, certo? E aí nós vamos transformar essas equações lá que tem um rotacional onde não há uma integral, né? Numa circulação, né? Bom, vai ter um fluxo dos dois lados, a gente vai ver lá, e esse fluxo pode ser transformado numa circulação, certo? Ou seja, a gente vai encontrar a forma integral dessas equações, certo? Bom, pessoal, o teorema da divergência agora. Esse teorema ele serve para a gente conseguir uma forma integral nas equações de Maxwell que tem divergente, as duas equações que têm divergente. As duas que têm rotacional, a gente usa o teorema de Stokes, que a gente acabou de ver, né? O que é que diz o teorema da divergência? Ele diz o seguinte, que a integral de volume do divergente no vetor é igual ao fluxo do vetor ao longo da superfície que envolve o volume, né? Em outras palavras, matematicamente, como é que é isso, né? Então, a integral de volume, vamos fazer aqui uma integral de volume, né? dV, a integral de volume ao longo de um volume, então dV, do divergente do vetor. Divergente de A é um vetor, né? É igual ao fluxo, portanto o fluxo é na superfície, né? Ao fluxo do vetor A ao longo da superfície, sim, mas a superfície que envolve o volume. Então não é uma superfície qualquer, ela tem que envolver totalmente o volume, portanto é uma superfície fechada. Por exemplo, a casca de uma laranja, todas as faces de um cubo, né? É a superfície total que envolve esse volume. Então, se eu faço o fluxo não numa superfície aberta, como a gente vinha fazendo naqueles exercícios, por exemplo, que a gente fez sobre fluxo, né? Na terceira aula sobre as grandezas do eletromagnetismo. A terceira parte, né? Não. Aqui a gente tem uma superfície fechada, certo? Note que aqui eu tenho também, olha só, no lado de cá, pessoal, eu tenho um integral de volume, que é um dV. Note que o divergente no vetor é um escalar, né? O divergente é um escalar. Aqui tem gente que vai lá e coloca um dV com a setinha em cima, né? De jeito nenhum, dV aqui é um escalar. E aqui não é nem produto escalar, é um produto simples, é um escalar multiplicado por outro escalar, né? É óbvio que o resultado vai dar um escalar, né? Porque eu tenho um escalar e aqui eu tenho outro escalar. O produto escalar só é definido para vetores, né? No caso aqui, ó, são dois vetores, mas o resultado vai dar um escalar, né? Então aqui do lado esquerdo eu tenho uma integral de volume e aqui eu tenho um fluxo, né? Vou escrever aqui, ó, integral de volume
e aqui eu tenho uma integral de superfície. Na verdade, nesse caso, a gente já viu, eu tenho um fluxo, né, no vetor A. Então, se eu calcular o fluxo ao longo da superfície que envolve o volume, vai dar igual a eu integrar o divergente do vetor, que é uma função, o divergente de A, né, do vetor, ou é um valor constante, ou é uma função de x, y, z, né? Pode ser função do tempo também. É uma função escalar. Eu integro ao longo do volume, multiplico por um dvzinho aqui, né? Dx, y, dz, por exemplo, e no final eu vou ter um escalar. Esse escalar é igual ao fluxo do vetor, né? Se a gente fizer um desenho aqui, o que é que significa isso? Vou tentar fazer uma esfera aqui, né? Imagine, como eu fiz no caso passado, imaginando que era um campo magnético, imagine que isso aqui, que tivesse aqui um campo elétrico, tá? Mas eu vou chamar de A, um vetor genérico, que tem uma tendência para divergência, certo? Claro, esse teorema aqui, se o divergente for zero, não tem sentido nenhum, né? Por exemplo, no caso do campo magnético, não teria sentido a gente usar esse teorema, pelo menos em princípio, mas a gente vai acabar usando. Vai ser igual a zero aqui, mas tudo bem, a gente vai falar sobre isso, certo? Opa, ali não é divergente, né, pessoal? O meu vetor. Imagina que o meu vetor é assim. Claro, ele existe em todos os pontos aqui dentro da esfera também, né? Mas existe também no limite, né? No limite aqui da esfera, né? Na casca, é uma laranja com a casca S de V, né? E aqui eu tenho o meu volume V, né? Bom, tranquilo aqui. Bom, esse vetor tem divergente, óbvio. Se eu fizer o divergente dele, vai dar uma função escalar, que está definida nessa região. Portanto, está definida aqui dentro também, né? Só que é uma função, não é um vetor, né? Divergente é uma função. Em cada ponto dessa esfera aqui, eu vou ter um valor para o divergente, certo? Se eu dividir essa esfera em um monte de dvzinhos pequenos aqui, né? Se eu somar, integrar todos os dvs, eu vou ter o volume, né? Certo? Então, o que é que o teorema da divergência fala? Se eu pegar essa função, que é o divergente A, multiplicar por cada dvzinho e somar, né? Ou seja, integrar ao longo de todo o volume, o resultado é igual a eu fazer o fluxo do vetor, do próprio vetor, não do divergente dele, mas do próprio vetor. Note que se o vetor ele é divergente, ele tem um divergente aqui dentro, né? Nessa região, né? Existe o divergente do vetor. E ele tem essa tendência de divergência nesse volume que eu coloquei aqui, esférico, para aproveitar essa questão da divergência do vetor, né? É óbvio que esse vetor vai ter um fluxo. Eu teria que definir aqui um ds, vou colocar o ds bem aqui, né? No horizonte aqui dessa esfera, né? Meu ds estaria aqui. Claro, estaria em todos os pontos, né, pessoal? Estaria aqui também. Se eu somar todos os ds, né, todos os ds na casca dessa laranja, todos eles, eu vou ter, o módulo deles, né, eu vou ter a superfície S, a área da superfície S. Né? Então vocês notem que é natural realmente, se eu fizer o fluxo desse vetor, note que o A e o ds vão estar sempre na mesma direção, porque o ds vai ser sempre, né, perpendicular à superfície, ou seja, saindo dela, né, e o meu vetor A também. Então esse fluxo vai dar sempre, o produto A, ds, vai dar sempre positivo em qualquer ponto da esfera. Então vai existir esse fluxo ADS, certo? Positivo. E o vetor é divergente, então ele vai ter um divergente não nulo, que é uma função. E se eu integro essa função ao longo desse volume, dá exatamente o mesmo valor. Nós vamos depois fazer exercícios para mostrar isso, né? Com um exemplo bem simples, como a gente fez
com os campos divergentes e rotacionais que a gente estudou quando a gente estudou divergente e rotacional a partir do operador nabla. Certo, pessoal? Obrigado.